Bom dia, companheiros, amigos, queridos, corações que cada dia mais nos aproximamos em torno dessa vibração de estudo, de entendimento, de compreensão da vontade divina em nossas vidas. Nos atraímos por um propósito, por um objetivo. O progresso na nossa reencarnação, o nosso progresso espiritual, o nosso progresso moral. Como fazemos todo dia, agradecemos pelo dia ao doador de todas as coisas, que é Deus. Agradecemos esse Pai tão bondoso, que pela misericórdia nos concede um dia de aprimoramento, um dia de aprendizado, um dia de vida no nosso calendário da eternidade. Assim como a Jesus, o nosso Mestre querido, que nos trouxe a luz do Evangelho, que foi na frente, exemplificando e fazendo, para nos ensinarmos que é possível vencer o mundo. De todo o coração, pedimos igualmente que Deus abençoe os nossos mentores e guias espirituais nessa tarefa difícil, junto a nós, cujos possuem certamente um grau de paciência que eu não consigo ainda imaginar que exista, de certeza da lei do progresso. Quantos confiam em nós? Quantos velam por nós? Dessa maneira, que a nossa parte seja, pelo momento, o estudo e as reflexões, as preces, para aprendermos. A lição de hoje, a lição de número 86 do nosso livro Vinha de Luz, trazido pelo Espírito Emmanuel, tem como título Saibamos Confiar. E ele inicia numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31, onde Jesus disse: Não andeis, pois, inquietos. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas e intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte e, se pudesse, pintariam um firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhasse a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos por amor e tem esperado a nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange eras, sua experiência abarca as civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero, se estamos apenas começando
a ser úteis. É uma mensagem, né, como todas estas, né, que escolhemos, tão atuais para os momentos que vivemos, né? A recomendação de Jesus para que não andássemos inquietos, temerosos, né? Aquele ponto da criatura que se sente inadaptada. Mas quando ele fala para não andar inquieto, isso não significa para a pessoa se tornar uma irresponsável. Jesus falou para não andar inquieto, para confiar, então eu vou ficar indiferente ou ser irresponsável. Não foi isso. Ele já tinha nos ensinado a vigilância e a oração, e ele, dessa maneira, não aconselharia a despreocupação do serviço a fazer. Temos, sim, a obrigação da disciplina do serviço que nos aguarda. Nós todos estamos em pleno trabalho na ordem natural de cada um de nós, com os seus propósitos espirituais, né? De acordo com as nossas possibilidades. Que nós ainda encontraremos os problemas, os desertos, espinheiros que machucam, né? Animais daninhos, os pântanos, sim, são problemas. Vamos colocar isso como problemas. São os problemas. Às vezes a gente fala assim, pô, estou matando um leão por dia, né? São os problemas, é o tamanho do problema. Mas ele fala aqui que é urgente, independente dos problemas que apareçam, que nós renovemos a nossa atitude mental, aprendendo a confiar no poder divino que nos dirige. A nossa parte é aprender a contornar, a dar solução àquele problema que surge, mas com confiança. Confiança na nossa capacidade de crescimento, confiança que já temos algum instrumento para enfrentar aquela situação, porque senão ela não iria surgir. Então a gente começa a confiar na gente, confiar no poder divino que nos colocou diante de tal situação. Não nos colocaria se não tivéssemos essa condição. E em todos, mas ele fala aqui, o problema é que em todos os lugares, né, há derrotistas, intransigentes. Nós vamos também nos colocar junto àquelas criaturas que o tempo todo só vem problemas. Os problemas existem? Existem, vão continuar existindo. Tem lá a erva daninha, tem o leão por dia, tem um momento de tempestade, um momento de sombra, tem tudo. Isso ele já nos falou. Jesus, né, sabia disso tudo. E mesmo assim nos diz para não andarmos inquietos. Olha a diferença, não significa andar relaxado. A gente está vigilante em oração. É diferente de inquietude. A inquietude é o desassossego interior, a falta de confiança. Porque tem gente que o tempo todo vai enxergar, né, os piores pontos em qualquer situação. Então ele fala, mesmo quando o sol está lá, né, fulgurando no zênite, a criatura vai ver ali as trevas. Se ela pudesse, ela pintava aquilo ali tudo de uma cor bem escura, né, como ele fala aqui, para que as pessoas enxergassem que nem ela está enxergando a vida. São aquelas criaturas que só enxergam o pior. A visão delas vai sempre para o pior. Então, te lembra até daquele desenho, né, da hieninha esqueci o nome do outro personagem, do desenho animado, que ela falava, dia, Senhor, isso não vai dar certo, não vai dar certo, isso não vai dar certo. Então tudo, são aquelas pessoas que o tempo todo ficam no desespero do que vai vir a acontecer. Vamos encontrar problemas. Ninguém está dizendo que não vai. Mas é a forma pela qual vamos passar e vivenciar esse problema. Sem inquietação. Nada nos chega sem autorização do Pai. Então, ele fala aqui dessas criaturas que suspeitam de tudo e de todo mundo.
Chega num lugar lindo, mas já fica assim, não sei não, aquela porta bem fechada, o céu está acima, começou a ventar. Será que não vai cair agora uma tempestade? Essa tempestade vai alagar isso tudo. Depois que alagar isso tudo, aí a criatura começa, a mente dela, dando guarita para as piores, né, situações. Então eles vivem desorientados nos menores, né, nos mínimos obstáculos. Uma pedra, eu posso bater nessa pedra, bater com a minha cabeça, posso cair, depois que eu cair eu vou rolar, depois eu vou no... E aquilo não para. Então é aquela hora que a gente tem que sossegar o disco, né, do outro e falar, olha, né, não dá para nós vivermos e compartilharmos com essa linha de raciocínio, porque você está compartilhando uma mente sombria. Na realidade, você está colocando para fora o que está dentro de você. Você está vendo o mundo com os teus óculos. Às vezes é necessário que a gente mude lá um óculos, né, muito escuro, que está deixando tudo muito sombrio, e colocar o óculos cor-de-rosa, um óculos azul claro, um óculos amarelinho. A gente precisa ver o mundo. Existem outras formas de ver o mundo. Então nós temos que manter a esperança. Não nos tornarmos aquela criatura que, tá tudo lindo, todo mundo é maravilhoso. Isso não está se tratando disso. Problemas existem, as pessoas com problema também existem. Mas como a gente vai lidar com essas situações? Nós estamos na Terra, sabemos que vamos encontrá-la. Nem aquela criatura que vive, né, completamente alheia o que está ocorrendo, como aquela que só enxerga situações das piores, porque ela não tem confiança nela, na capacidade que ela tem de soluções. Ela não para buscar dentro soluções que alargariam o poder intelectual dela, a condição de sabedoria, colocar em prática. E, acima de tudo, não confia no mais alto. Porque nenhum de nós estamos sozinhos nessas provas. Então, a gente sabe que Jesus nos tem esperado a contribuição. Há quanto tempo? Por eras. Civilizações que nos envolvem há milênios. São períodos históricos, né, de grande extensão. Jesus tem nos esperado e aguardado com muito amor, com muita paciência, o tempo de cada um. Não é assim que se fala? O tempo de cada um. Nós fomos essas criaturas aí. Quanto tempo levamos para só agora a gente começar a ter um pouquinho de luz, um pouquinho de compreensão? Por isso que a gente não pode se colocar na posição de ficar empunhando o dedo para o outro, porque nós também já tivemos esse momento. Mas aí a gente lembra o outro, olha, quem vive plantando espinho acaba espetado. Tem gente que só, dentro da cabeça da pessoa, só planta espinho. Ela só planta, né, erva daninha. Ela dá lastro para a erva daninha crescer no terreno dela. Nós sabemos que a semente do Cristo, Ele nos oferece, mas o terreno quem tem que cuidar é a gente. A gente tem que meter mãos porta dentro do nosso coração, retirando os detritos, essas pedras do orgulho, do egoísmo, do ressentimento, movimentando essa terra, fazendo essa terra receber insumos, receber, né, lá os elementos adequados para a melhoria daquele solo. Precisa de água, precisa de um lugar solar. Essa é a nossa parte. Então é a parte que nos cabe. E quando essas ervas daninhas começam a brotar, a gente já começa a arrancar, para não deixar crescer. Porque isso aqui é o meu jardim. Eu quero o melhor. Então, como é que a gente, né? Se a gente sabe que Jesus vem nos acompanhando durante todas essas civilizações que já vivemos, que já passamos, e estamos hoje aqui, graças à misericórdia de Deus, nos permitindo mais uma oportunidade, como ficarmos aflitos e desesperados se só agora começamos, né, no trabalho de sermos úteis? Jesus confiou em nós, Ele não teria vindo à Terra. Ele viu luz, Ele viu esperança ser realizada. Por isso o desenvolvimento que nós temos que ter da confiança em Deus. As coisas acontecem
mas tudo tem um propósito de ser. Hoje nós trouxemos uma pequena historieta que eu gosto muito, que tem como título O Rei Ateu e o Súdito. Existia um rei muito poderoso numa cidade, mas ele era ateu. Ele não acreditava em Deus. Mas o seu súdito fiel era um servo de Deus, que servia a Deus de todo o seu coração. E um dia o rei foi caçar e levou o seu fiel súdito junto com ele nessa caçada. Durante a caçada, o rei foi atacado por um leão. E o súdito, para defender o rei, matou aquele leão. Mas o rei, no momento da luta com o leão, perdeu um dedo. Então o rei disse para o súdito: cadê o Deus que você serve que deixou acontecer tudo isso? Não é assim que algumas pessoas falam? Cadê teu Deus que deixou isso tudo acontecer com você? Cadê os teus guias espirituais que permitiu você viver aí essa situação de dor, de sofrimento? Cadê? Você não falou que tem um Deus? Como é que você vai acreditar em Deus? Deixando isso acontecer na tua casa, com fulano, com cicrano? Olha mudinha aí o broto da dúvida, da descrença, por causa de uma situação. E aí o súdito respondeu: Senhor, Deus não permitiu que você morresse, só deixou que lhe arrancasse um dedo. Ele tem um propósito para a sua vida. O rei não gostou dessa resposta e mandou que prendesse o súdito lá no calabouço. Passou-se algum tempo e o rei decidiu sair para caçar novamente. Dessa vez, sabe quem apareceu? Não foi o leão, não. Foi uma tribo de índios que o pegaram e iriam oferecer a sua vida em sacrifício para agradar os seus deuses. Quer dizer, aquele rei ia ser lá o cordeiro que ia ser imolado lá para agradar, oferecer aos deuses que os índios, idolatravam. Então o rei estava lá amarradinho para parir em sacrifício. Mas na hora do ritual mesmo, o chefe mandou que parasse. O chefe da tribo reparou uma coisa ali e falou: mano, para o ritual. Aí os índios não entenderam por quê, Chegou perto lá do prisioneiro e falou assim: esse rei aqui é defeituoso, ele não tem um dedo, não serve para o ritual, está faltando um dedo nele, libera ele porque ele não vai servir para oferecimento aos deuses. Aí o rei foi liberado, e chegando em seu castelo, pediu lá para que soltasse o seu súdito. Ele caiu em si. E o rei foi conversar com o súdito, que veio até ele, e o rei lhe disse: você já sabe o que aconteceu comigo, Você estava certo quanto ao seu Deus. Ele realmente tinha um propósito na minha vida. Mas, se você serve a Deus de todo o seu coração, por que então ele deixou que você ficasse preso no calabouço? Por que você teve então que passar por isso? Então o rei queria dizer, eu entendi o propósito, eu perdi o dedo e salvou a minha vida. Mas e você que ficou preso lá no calabouço? Aí o servo lhe respondeu: meu rei, se eu não estivesse preso, eu teria ido caçar com o senhor, e os índios teriam me pegado também. E agora eu estaria morto, pois não me falta nenhuma parte do corpo. Porque os dois estariam juntos, os dois seriam presos, mas só o rei que não serve para oferenda aos deuses. O súdito estava com os 10 dedinhos dele na mão, ia ser aceito. Então ele falou: eu estaria morto, pois não me falta nenhuma parte do meu corpo. Então devemos sempre aceitar a vontade de Deus
pois que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E é muito interessante essa história, né? Porque o que é a confiança? O que é a certeza? A resposta não vem na hora que nós imaginamos que ela virá. Às vezes demora muito tempo, anos, para a gente entender por que tivemos que passar por aquela situação. Lá na frente que vamos entender como foi importante aquela experiência, como ela nos salvou de outras, como aquela dor, né, nos permitiu evitar situações muito piores, nos fortaleceu as asas. Então, companheiros, amigos, Deus possui um propósito na nossa vida e devemos sempre aceitar essa vontade sábia com a certeza que tudo sempre concorre para o nosso bem e para o nosso melhor. Mesmo que hoje não tenhamos a capacidade de compreensão, porque não temos. Não temos. Seria como ensinar crianças. Ainda não temos. Mas uma certeza podemos ter. Nada chega até nós que não tenha aprovação do mais alto. Podemos rogar, podemos pedir. Podemos pedir coisas até contra nós mesmos, sem sabermos. E o Pai sabe aquilo que realmente precisamos. Que possamos então dizer: Senhor, pedimos muitas coisas, mas só Tu conheces as nossas reais necessidades. Seja feita a Tua vontade, Senhor, em minha vida, porque a ela, a Ti entrego. Muita paz, companheiros, muita paz a todos vocês, aos seus lares, amigos e familiares, e que essas vibrações de fé, de confiança, possam chegar àqueles espíritos que ainda não conseguem confiar no Pai. Graças a Deus.